Fala, meus amigos, boa tarde para nós. Cabo Wellington aqui do Rio de Janeiro. Pessoal, vou ser breve aí. Fui marcado no Facebook com um vídeo de um pastor em Niterói. Então o amigo ele me marcou e perguntou a minha opinião. Vamos lá. O pastor ele estava falando do Bolsonaro, estava ali falando na igreja, né? Eu não vou citar a denominação aí para não expor o evangelho e nem faltar com a ética, né? Por ser evangélico, então eu respeito a opinião do pastor, respeito a opinião dele, só que indo de encontro às falas dele, ele fala que o Bolsonaro é genocida, ele fala que o Bolsonaro agride as mulheres, ele fala que o Bolsonaro defende pena de morte. Então que Jesus Cristo não ensinou nada disso. Só que o que chama atenção que o discurso desse pastor também é um discurso de ódio. Igual ele fala que o Bolsonaro tem discurso de ódio. É um discurso totalmente de ódio, ao ponto de ser ovacionado pela igreja. É pecado falar de política na igreja? Ao meu ver, não. Converso aí com vários pastores, vários líderes evangélicos, padres, pastores, bispos. Então Jesus mesmo nos ensinou o quê? Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome. Então se a igreja não for uma igreja, se não for uma igreja atualizada, pessoas vão usar da igreja em nome de Cristo e vai ser enganado. Então a igreja ela tem que estar assim atualizada sobre política, sobre carnaval. A igreja tem que saber de tudo. A igreja não é aquela igreja primitiva que não podia ter acesso à televisão, não podia saber de jornais. A igreja é um povo na terra, é um povo que está passando um período aqui na terra. E breve tudo isso vai se passar. Só que voltando para o assunto que eu iniciei, o pastor ele foi muito infeliz, ao meu ver, respeitando a opinião do pastor, foi muito infeliz em tomar partido, e no final do vídeo ele exalta a Marielle, ele exalta o Lula, ele exalta o Adélio, que deu a facada no presidente Bolsonaro. Então, como que um líder evangélico vai tomar partido de um lado que defende o aborto, defende liberação das drogas, defende, já que ele estava dentro da igreja, então não estou falando contra os gays. Quero que vocês, homossexuais que me seguem, entendam bem. Se ele está defendendo o pensamento de Jesus Cristo, como que então ele vai defender um partido que defende casamento entre homossexuais do mesmo sexo? Tá entendendo? Já que ele está dentro da igreja, ele não tem que defender isso. Ou então então o chamado dele, ele se equivocou em ser pastor, ou está na igreja errada, porque tem igreja que permite o casamento entre homossexuais. Então que ele vá para essa religião e não represente essa igreja, uma igreja centenária, uma igreja bastante antiga no Brasil, que é a igreja que ele carrega a bandeira. Então ele foi muito infeliz nas falas dele em exaltar pessoas que não têm compromisso com o povo evangélico, pessoas que até pouco tempo estavam criando leis para tirar o que é de direito dos evangélicos.
Eles queriam acabar com os evangélicos no Brasil. Então, graças aí a algumas pessoas, principalmente os pastores, né, os homens de Deus, principalmente as orações, isso não passou na Câmara dos Deputados em Brasília. E tem a bancada da evangélica também, que nos representam. Uns deixam a desejar um pouco, mas a maioria nos representam sim. Então, só acho que o discurso dele foi muito infeliz, muito infeliz em tomar aí partido político no altar. Igual eu falei, não é pecado falar de política, mas jamais devemos tomar partido político para ofender um governador, um presidente da República, e exaltar pessoas que não representam o evangelho. Então essa é a minha opinião.